Cláudia e nessa aula a gente vai falar sobre oxidação de alcenos, especificamente da ozonólise. Então o que é a ozonólise? É um tipo de oxidação que pode produzir aldeído ou cetona. Aqui nós temos o nosso alceno, o ozônio, que é o principal reagente da ozonólise. Ele é um eletrólito bem forte, tão forte que ele consegue quebrar tanto a ligação π quanto a ligação sigma, tá? Durante o processo de oxidação, ele forma esse composto aí, que é o ozoneto ou ozonídeo. E depois que esse composto é formado, a gente usa água e zinco para promover a produção do aldeído da acetona e vai produzir peróxido de hidrogênio. Como a gente sabe se vai formar aldeído ou cetona? Pelas características do alceno. Então a gente sabe que o aldeído, ele tem que ter necessariamente um hidrogênio ligado aqui na carbonila, tá? E aqui do lado pode ser uma cadeia carbônica qualquer. Para formar uma cetona, dos dois lados nós temos que ter uma cadeia carbônica, tá? Então vamos olhar aqui no nosso exemplo. Você tem aqui a dupla ligação, que vai sofrer ozonólise, porque a gente está usando ozônio. Então veja, a ligação que vai quebrar aqui são as duas, a sigma e a ligação π. Então nós temos aqui, esse carbono com dois hidrogênios, um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. Aqui é a mesma coisa, nós temos esse carbono com os dois hidrogênios. Na aula anterior, que nós falamos sobre a oxidação branda, eu falei o seguinte: quando você tem o alceno que se rompe apenas uma ligação, entra a hidroxila. Então, lá na oxidação branda, nós tínhamos assim, você tinha lá o alceno, né, que ele ia reagir com permanganato de potássio, o meio era básico e a temperatura era a mais baixa possível, frio, tá? Então aqui na oxidação branda quebrava apenas uma ligação. Então a gente ia ter essa situação aqui, quebrava a ligação π. Quando quebra uma ligação, entra a hidroxila no carbono cuja ligação foi rompida. Então lá na oxidação branda ocorria a formação de um diol vicinal. Agora aqui vai quebrar a ligação π e a sigma. Duas ligações são rompidas, então você vai ter a formação de uma carbonila. Então aqui, você vai ter a carbonila aqui e você vai ter a carbonila aqui. Se você observar, é o mesmo composto, porque só tem um carbono, tá? Então eu posso colocar assim, eu posso escrever 2 na frente desse composto. Então esse composto aqui é um aldeído, porque eu tenho um hidrogênio ligado com o carbono. Então, esse aldeído aqui é o metanal, tá? Bom, agora, neste caso, a minha dupla ligação tá aqui. Então, vamos lá. A dupla ligação vai ser rompida, porque eu tô usando ozônio. Então, eu vou ter isso, o carbono, que já tem a ligação lá com dois hidrogênios. Aqui, então, vai entrar o oxigênio. Vai entrar para formar a carbonila, porque duas ligações foram rompidas. Então, agora vamos copiar a outra parte da molécula. Eu tenho aqui 2 carbonos. Aqui, ele tá fazendo uma ligação com um hidrogênio e vai entrar o oxigênio para formar a carbonila. Então, são 2 compostos diferentes, mas os dois são aldeídos, porque eu tenho o carbono ligado com o hidrogênio. Então, aqui está formando o metanal e aqui está formando o etanal. Então, nos dois casos aqui, são aldeídos. Agora, quando que a gente tem uma cetona? Então, vamos ver aqui um outro exemplo. Eu vou chamar de exemplo C. Vou mudar esse aqui para um exemplo C. Então, eu vou colocar aqui um grupo CH3 e a gente vai fazer a reação de
ozonólise. Então, vamos lá. Então, você já sabe que vai romper as duas ligações, tá? Então, aqui, ó, esse primeiro caso, ó, você tem os dois hidrogênios, aqui vai romper as duas ligações. Então, vai entrar dupla ligação com oxigênio, tá? Então, esse daqui é um aldeído. Agora, aqui, ó, vamos copiar essa parte aqui da molécula, ó, do jeito que tá ali, ó. CH3 aqui, CH3 aqui. Quebrou a dupla ligação? Quebrou. O que que vai entrar? Dupla O. O que que é isso daqui? É uma cetona, porque a carbonila, ela tá ligado com duas cadeias carbônicas. E essa acetona aqui é uma acetona especial, né? Ela é a acetona ou propanona, né? Porque ela tem 3 carbonos aqui, ó, desenhando aqui, né, no plano, ó. Então, a gente tem ali a propanona e esse aqui é o metanol. Então, para formar aldeído ou cetona, você vai ficar só de olho aqui, ó. Este carbono é um carbono terciário. Carbono terciário. Então, ele vai formar cetona. Esse carbono aqui tá ligado com um carbono só, é um carbono primário. Ele vai formar um aldeído. No caso anterior, que a gente tinha que era um hidrogênio, esse carbono aqui era um carbono secundário. Então, carbono primário e carbono secundário, eles formam aldeído. E o carbono terciário, como é esse exemplo aqui, ele vai formar cetona, tá? Se você chegou até aqui e gostou da aula, a aula foi útil, deixa o seu joinha, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!